Bom, inicialmente queria agradecer a todos a presença, né, por estarem participando do lançamento desse projeto Eco Covid. O projeto Eco, eu vou falar inicialmente do que consta. O projeto Eco é uma iniciativa, é uma telementoria que foi desenvolvida nos Estados Unidos, no estado do Novo México, pelo Dr. Sanjeev Arora. Ele viu que os pacientes que sofriam de hepatite C, uma doença crônica complexa, mas que existia tratamento, não tinham acesso a esse tratamento. Então, ele passou a desenvolver um sistema de videoconferência, como a gente está fazendo nesses moldes agora, há algum tempo atrás, e ele, a partir disso, ele tinha uma equipe multidisciplinar que participava desse hub, né, que era o núcleo do centro acadêmico dele na cidade de Albuquerque, no Novo México, e, a partir disso, ele fazia reuniões frequentes, regulares, semanais, com profissionais da atenção primária de outras localidades remotas do estado do Novo México. Por ser um estado com muitos imigrantes, baixa cobertura de seguro de saúde, muitas pessoas encarceradas, indígenas. Então, algumas situações semelhantes ao Brasil e outros países em desenvolvimento, e, a partir disso, ele começou a fazer isso regularmente. As pessoas das áreas remotas passaram a fazer o atendimento de hepatite C, e ele mediu isso, né? Então, a efetividade do tratamento foi grande, foi semelhante entre um centro universitário e as áreas remotas. Os efeitos adversos graves do tratamento foram metade nas áreas remotas comparados com os centros universitários. E, a partir disso, ele fez uma publicação no New England Journal of Medicine, e as pessoas passaram daí a conhecer o modelo e replicar isso em outras áreas do conhecimento, em outras especialidades, praticamente 40 hoje em dia mais, e 60 países pelo menos. E, com a pandemia, isso cresceu assim, de uma maneira exponencial, extremamente grande, e no Brasil a gente tinha algumas iniciativas eco, e, com a vinda da pandemia, a gente otimizou, incrementou isso, né? Então, diversas iniciativas estão sendo lançadas, né? Essa é uma delas, é uma iniciativa da Universidade Federal do Paraná, com apoio da Associação Paranaense de Pneumologia e Fisiologia, a qual o professor Irinei Melek é presidente. Então, a partir disso, o que a gente vai fazer são esse ciclo de sessões, todas as quintas-feiras, das 7 às 8 horas, que vão consistir basicamente do modelo ECO, que é a gente falar 10 minutos de teoria sobre o tema, e, a partir disso, abrir a discussão. A discussão é extremamente informal. A filosofia do projeto ECO é desmonopolizar o conhecimento, é remover o conhecimento, levar o conhecimento e não o paciente, transferir o conhecimento e não o paciente. Então, esse é o objetivo, essa é a ideia do projeto ECO. Depois a gente vai colocar links também no chat ali, quem tiver interessado em conhecer um pouco mais o projeto ECO e quiser se envolver ou quiser começar uma iniciativa numa outra área, não precisa ser especificamente em Covid, a gente terá o maior prazer de dar o apoio. Então, eu vou agora encerrar essa breve apresentação do projeto ECO, né? Eu vou me apresentar, depois vou passar a palavra a cada um dos membros desse hub, né? Que é o professor Irinei, o Dr. Carlos, a Adriele e o professor Celso Ishida, que ele é da Informática da Federal do Paraná. Eu sou Sérgio Kowalski, sou reumatologista, tenho o prazer de ter o professor Irinei, que é meu colega de turma. Eu sou professor de reumatologia da Universidade Federal do Paraná e part-time faculty member da McMaster University no Canadá. Eu participo com esse ECO, é um terceiro ECO praticamente que a gente está lançando. A gente começou com o ECO Reumatologia, foi Maringá e Curitiba, e agora a gente está expandindo. Então, entre em contato com a gente vai colocar depois no chat, daí se alguém quiser mais informações, alguma outra coisa, a gente está à disposição. Mais uma vez, agradeço a participação, a presença de todos, e vamos passar daí a apresentação, o professor Irinei, depois o Carlos, a Adriele e o Celso. Obrigado, me ouvem bem? Obrigado, Sérgio, pela apresentação, amigo de anos, né, e que a gente já se conhece. E depois eu conto coisas extras aí do Sérgio Kowalski. Mas eu sou pneumologista, sou intensivista, faço clínica médica, instalei a residência de clínica médica no Hospital Angelino Caron, as UTIs gerais do hospital,
trabalhei muito tempo em terapia intensiva e hoje, com um sonho realizado, né, que a gente conseguiu fazer o primeiro transplante de pulmão no Paraná, né? Com a Covid isso parou um pouquinho, mas estamos retomando aí as atividades e tentando pôr em prática todo esse know-how, né? E eu estou como segundo ano já na presidência, no segundo mandato como presidente da Associação hoje Paranaense de Pneumologia e Fisiologia. Convido a vocês a nos acompanharem nas redes sociais e eu vou mostrar um pouquinho do nosso trabalho desses 2 anos, terceiro ano já, né? E que realmente é uma coisa muito desafiante o que aconteceu aí para a humanidade, né? Que foi a epidemia, a pandemia de Covid. Obrigado, Sérgio, obrigado por nos convidar e estamos à disposição para qualquer dúvida que a gente possa sanar. Carlos, se pudesse apresentar, Carlos. Certo. Bom, meu nome é Carlos Roberto. Uma outra formação, cheguei na fisioterapia um pouquinho tarde na minha vida. Porém, quando cheguei na fisioterapia, cheguei determinado, já no início da graduação, já sabia que a área da fisioterapia eu iria escolher, que foi a fisioterapia respiratória. Desde então, tenho me dedicado basicamente à fisioterapia respiratória, 100% nos últimos 10 anos. É engraçado que, na época, quando eu comecei a minha atuação profissional, o grande desafio era a reabilitação de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. E agora, depois desses anos, a gente se depara com uma realidade um pouco difícil, aliás, bem difícil para toda a humanidade, como o Irinei colocou. Na reabilitação também isso não é diferente, né? A gente está enfrentando uma série de dificuldades aí. Tive o convite, ano passado, de participar do Projeto ECO, né, por intermédio do Irinei, reconhecendo o Sérgio. E o que me chamou muito a atenção na proposta do Projeto ECO é essa capacidade da disseminação aí do conhecimento. Conhecimento e um aprendizado mútuo entre a gente. E espero que a gente possa trocar bastante experiências aí nesse primeiro contato. Certo? Obrigado aí a todos. Obrigado, Carlos. Celso, se pudesse apresentar também, o professor Celso da Informática. Bom, meu nome é Celso, sou professor de Informática, estou aqui para o apoio, né? Quem tiver problemas técnicos pode mandar uma mensagem para mim e também no chat aí, tá bom? Obrigado, Celso. A Adriele é aluna de medicina e é uma assistente de pesquisa. Por favor, Adriele, se apresentar. Boa noite a todos. Então, como o professor falou, eu sou acadêmica de medicina no 4º ano da UFPR. Então, junto com o professor Sérgio, com mais um grupo de alunos, a gente está participando do projeto EcoCovid e a gente pretende expandir para outras especialidades também. Eu peço para que todos os participantes respondam um formulário que a gente vai mandar no chat para validar a presença de vocês e fazer a identificação. E obrigado pela presença de todos. Obrigado, Adriele. Então, Irinei, por favor, se tem a palavra, pode fazer a sua apresentação e depois a gente passa de um modo informal também à discussão com os colegas que estão participando. Obrigado. Então, eu vou tentar ver se eu consigo colocar aqui, senão depois me dá uma mão aqui. Então, como já me apresentei, essa é uma apresentação que eu apresentei no CRM alguns meses atrás, né? Há muitos meses atrás, e é muito interessante, né, gente, que hoje está fazendo 1 ano do primeiro caso registrado no Brasil de coronavírus, né? Então, ali pelo mês de março, eu fui convidado já a falar no CRM. Essa apresentação se deu que antes mesmo de a gente ter se declarar como pandemia no mundo, né, nós já estávamos nos preocupando porque havia já os casos de Wuhan, da China, né, sendo
divulgados, e uma preocupação muito grande com o lado político, né, da Organização Mundial de Saúde. E então um colega nosso, que é o Dr. Marcos Nascimento, sugeriu que a gente fizesse um comitê do coronavírus da Associação Paranaense de Pneumologia. E esses membros, então, são vários colegas de todo o Paraná, e criamos alguns grupos de estudo, que hoje já temos mais de 170 participantes, né? Inclusive da reumatologia, inclusive fora do país, temos o pessoal dos Estados Unidos que participa, e procurando sempre discutir casos clínicos e as melhores experiências a respeito da doença. E o que acontecia lá em 5 de fevereiro, né? Então, o Ministério Chinês de Saúde colocava que estavam com 528 mil casos, 553 óbitos, o que é bastante questionável, né? Mas a gente já fazia o nosso primeiro boletim em 5 de fevereiro, né? Mostrando no boletim o que era o coronavírus, o tipo de transmissão, gravidade e tratamento. Nós não tínhamos noção e não esperávamos que a dimensão fosse tão grande da doença, né? E que parece uma sanfona, vai e volta, abre e fecha, e é uma situação realmente desafiante, né? É o maior desafio que a gente já viu nesses anos todos de 30 e tantos anos de experiência, né? Sabia-se que era uma transmissão de pessoa para pessoa, com fômites, né? Propagação rápida, incubação de 1 a 14 dias, e sintomas gripais, mas podendo evoluir até a óbito, né? E outras coisas que foram surgindo durante esse tempo, e sabemos que não havia tratamento até o momento, até hoje não. E alertávamos para que se lavar as mãos, o álcool gel, trocar apertos de mão por outros cumprimentos, procurar o médico se tiver sintomas, né? Independente de ter viagem à China, isso fazia parte do lado do nosso boletim, veja que interessante, né? Caso seja trabalhador de saúde, portos, aeroportos, fronteira, carga, remessa, deveria seguir uma nota técnica que a Anvisa tinha feito, né? Detalhando o uso de EPI. E 8 de fevereiro, o Dr. Tedros, que é o diretor-geral da OMS, falava da velocidade de propagação rápida fora da China, né? Naquele fevereiro, 8 de fevereiro, a Alemanha anunciava apenas 12 casos. E Singapura já mostrava o primeiro caso não relacionado à viagem à China. E nós fizemos um boletim comentando que, do artigo do Dr. Wang no Lancet, já alertava para adotar o plano de contingência em UTIs, higiene, luvas, máscaras, N95 ou mais, até óculos para todos os profissionais de saúde, e limitar visitas em UTI, etc. Quer dizer, 8 de fevereiro, muito antes de se falar em pandemia. Tá? E o que aconteceu ali em 25 de fevereiro, né? Todo mundo sabe, o Carnaval, isso aqui no dia 25, né? E o primeiro caso no Brasil, né, que foi relatado, né, de um paciente vindo de uma viagem à Itália, né? E assim a epidemia foi se expandindo, né? Naquele mesma data, a França anunciava a primeira morte, né? E nós temos um colega no comitê, né, no grupo de estudo, que é o Dr. Lucas Moreira, do Hospital de Clínicas, né? E em 10 de fevereiro ele colocava: cadê o anúncio de pandemia? O vírus já alcançou 3 continentes. Isso foi anunciado, então, depois, em apenas um mês depois, em março, né? E a gente já estava brigando por isso, né? Quer dizer, não é fazer política, não é simplesmente se debruçar sobre os dados que estavam ocorrendo, né? Mas a gente sabe hoje, infelizmente, que a Organização Mundial de Saúde é um órgão muito político, né? E muitas das atitudes demoraram a ocorrer. E então, em 14 de março, a gente começou a fazer os nossos boletins falando de imunização, né? Reforçar sempre as medidas de prevenção individual
evitar aglomerações, equipamentos de proteção, equipes de saúde era a nossa maior preocupação no momento, porque a gente sabia das dificuldades, né? Porque se o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta adoecesse, as equipes iam começar a sucumbir. E foi o que realmente aconteceu, né? E então várias outras situações, sugerindo toalhas descartáveis, limpeza de corrimão, maçaneta, banheiro, um boletim que está disponível aí na internet para quem quiser ver já antes de se declarar a pandemia, né? E também uma preocupação em 19 de março, do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciava que a hidroxicloroquina seria usada no tratamento nos Estados Unidos e, em 4 horas, a droga se esgotou nas farmácias do Paraná. Então, veja, a palavra é uma coisa muito poderosa hoje. As mídias sociais, toda a imprensa escrita, falada e as mídias, né? A repercussão de uma situação como essa, né? Que não havia comprovação, e não há até hoje, né? E esgotou-se nas farmácias do Paraná inteiro, né? Então, já naquele dia, a gente fez um boletim pedindo a comercialização apenas com receita médica. E, na verdade, já está na hora, o Brasil passou da hora de exigir que todas as medicações controladas, né, ou medicações antipertensivas, outras tais, elas têm que ser feitas com receita médica, né? E, então, a gente também alertando em março já idosos acima de 60 anos para ficarem em casa, não fazer reuniões, cuidados com entregadores de delivery, orientando os zeladores a usar luvas, né, descarte imediato de embalagens devidamente acondicionadas. Então, foram vários boletins que a gente foi lançando, né, tudo embasado em dados da literatura no momento, e que hoje permanecem e que nós não conseguimos nos desvencilhar desse tipo de situação e que provavelmente a gente vai ter que incorporar isso para a nossa vida, né? Eu sempre falo, eu tô velho já, né? Mais de 35 anos aí na labuta, eu sempre falo nas minhas falas, por que nós não aprendemos com a crise do H1N1 em 2009, né? Onde havia uma mortalidade bastante grande, né? E nos shopping centers e tudo, usava-se sempre álcool em gel para se adentrar aos shoppings, às lojas, né? Isso foi logo esquecido, né? Nós fizemos aí, então, uma carta à nação, 21 de março, apoiando, na época, as autoridades sanitárias, né? E reforçando todas as nossas convicções. E, na época, defendendo o uso de máscara e face shields, né? E isso foi repercutido, várias sociedades brasileiras vieram junto com a gente, a Paraibana, no primeiro momento, né, que está sempre conosco, Rio de Janeiro, inúmeros médicos de sociedade e ao Conselho da Sociedade Brasileira de Pneumologia, né? As preocupações atuais, né? Como tudo, né, o Brasil está como o mundo, né, com uma carência de várias situações, nas urgências e emergências. Nós estamos com um número muito grande de pacientes em todos os rincões do país, aí, alguns lugares em situação caótica, né? Você veja, nós temos 627 mil casos no Paraná, né? 11.358 mortes anotados ontem, né? No Brasil, 10.248.000, hoje já deve bater ou passar os 250 mil mortos, né, no Brasil, 113 milhões de pessoas no mundo e novas variantes surgindo, né? E nosso comitê continua batendo no pé, continuar com o distanciamento social. O distanciamento social é uma coisa que deve ser bem discutido, talvez no nosso grupo mesmo a gente poderia ver, né? Porque as pessoas entendem que na hora que você baixa
uma norma, como nós estamos aqui em Curitiba, com a bandeira laranja. Então, fecha domingo, não vai ter restaurante e tal. Quando passou para a bandeira amarela, já está tudo normal e as pessoas não se cuidam, né? Então, essa coisa do distanciamento é uma coisa que pode ser, a sociedade pode se engajar, né? Continuamos batendo que eu acho que nós deveríamos fazer um número de testagens maiores, né, para evitar achismos, né? Isso é uma coisa importante. Só que qual testagem? Testagens bem feitas, né? Nós temos, na minha prática no dia a dia é muito comum os pacientes chegarem com testes assim que a gente não tem confiança nenhuma, né, de que possa estar ajudando, né, na gente saber se realmente a pessoa tem COVID ou não. Garantindo toda a segurança para as equipes de saúde, insistir no seu uso correto, mesmo em profissionais vacinados ou que já tiveram a doença. Gente, isso é extremamente importante. Eu não sei se eu vou ter oportunidade de apresentar um caso clínico, mas eu coloquei ali uma situação bastante crítica, né? Nós temos aí um caso de um colega que já teve COVID, ele agora nos colocou que tem COVID novamente, né? E ele já tinha recebido a segunda dose de vacina. Então, não dá para baixar a guarda. Nós temos aí casos de pessoas sendo internadas porque tem um caso agora num grande hospital de Curitiba, que uma colega nossa relatou, e nós estamos fazendo um alerta, a Sociedade Paranaense está fazendo um alerta hoje, a sociedade deve estar já, o meu secretário deve estar colocando nas redes sociais hoje, que, veja só que coisa interessante, né? Uma profissional de saúde, ela recebeu a segunda dose de vacina e fazia muitos meses, não sei se um ano, que não visitava os seus parentes. E daí resolveu, então, como ela estava vacinada, resolveu visitar a família e hoje tem os 2 avós internados num grande hospital em Curitiba, né? Então, as pessoas têm que entender que elas estão adquirindo uma imunidade, elas não estão esterilizadas, elas vão continuar transmitindo, né? Então, solicitar sempre ao CRM e órgãos competentes fiscalizações, eu acho que é importante, é chato, é ruim, mas eu acho que nós temos que ter garantia de que nossos profissionais da área de saúde continuem atuando com segurança. E uma permanente orientação do Conselho quanto ao atendimento não presencial e atestados, né? E as preocupações, garantir vacinação conforme o Plano Nacional de Vacinação. O Brasil é um dos melhores países do mundo em vacina. Nós temos sempre aquela pecha de que o Brasil é o país de segunda linha, de segundo mundo, não é desenvolvido, está em desenvolvimento, mas nós temos um Plano Nacional de Vacinação muito bem feito, né? E a gente tem que garantir isso. E aqui eu coloquei no slide, né, orientar então as populações vacinadas para que continuem com os cuidados. A imunização e não esterilização após 2 semanas da vacina. Nós não sabemos a eficácia dessa vacina, né? Outra situação que a gente discute muito na sociedade, e eu já citei o Dr. Marcos Nascimento, ele sempre fala do cabo de guerra de 3 pontas. E, por um lado, nós temos a saúde física, realmente, a saúde mental, né, e a saúde da economia. Então, essas 3 coisas têm que tentar, de alguma forma, entrar em harmonia, né? E hoje, o nosso grande problema, no meu dia a dia, né, que eu não atuo na linha de frente, né, não estou numa emergência de Covid, mas a avaliação pós-Covid. É uma avaliação, que, se me permitir depois colocar um slide sobre isso, é uma coisa muito complicada. Tem sido muito complicado no nosso dia a dia. As pessoas estão em pânico, as pessoas estão com várias situações e a reabilitação, eu coloquei uma palavra geral de reabilitação, mas passa por tudo isso que nós estamos falando, né? A parte física, a parte mental e muitos, realmente, a parte econômica que tem pego. E outra situação é o entendimento de novas cepas e vacinas específicas e o reforço delas, né, que estão a Moderna, a Pfizer estão fazendo uma
doses de reforço e pesquisando isso se realmente vai surtir efeito. Tá? Então, a gente continua, depois de um ano, né, um ano do primeiro caso de coronavírus, a gente continua com essas mesmas armas. E se vocês verem na gripe espanhola, né, eles já falavam exatamente isso, né? Cuidados de distanciamento, né? Mãos sempre limpas, né? Máscaras no rosto. Então, esses 3 M's é nosso mantra, né? Que a gente tem colocado em todas as nossas reuniões e que nós devemos bater, porque são as armas mais eficazes e que nós temos no momento, né? Eu tenho um caso clínico, então, mas eu acho que agora eu já passo a palavra. Parece que há um outro caso clínico que vai ser apresentado, não? Não, você pode continuar, Irinei. Você pode falar desse seu mesmo, não tem problema nenhum. Assim, esse seu pode ser apresentado. E aí o principal, como eu falo para as pessoas que talvez não conheçam o ECO ainda, né? A ideia é que a gente tenha um pouco tempo mesmo de teoria e aí a ampla discussão para a gente conhecer o que cada um tem feito nas suas regiões. A gente tem colegas diversas regiões aqui, estados do Brasil. Eu agradeço particularmente aí o pessoal de Tocantins, né, a doutora Luciana, o doutor Pedro Mar do Amapá. É um prazer enorme tê-los, né, conosco. E fique à vontade, Nini, se pode apresentar. É claro que num caso como esse Covid, é a primeira vez a gente está lançando o projeto Eco Covid hoje, então a gente tem que esticar mesmo um pouquinho mais e falar do contexto, e é talvez assim uma grande, né, e significativa coincidência isso de estar fazendo um ano, né, dia 25 de fevereiro aqui. Eu realmente nem tinha me dado conta disso, né, mas eu acho que é um marco mesmo para a gente refletir e seguir adiante. Então, fique à vontade, Irinei, se você quiser dar essa sequência, a gente depois vai moderando. Os colegas também fiquem à vontade, vocês podem levantar a mão. A gente tem pessoas que estão gerenciando o chat aí, e se quiserem também fazer ou escrever, digitar uma pergunta no chat também, fiquem à vontade. É um imenso prazer ter a participação de todos. Obrigado. Poxa, que bacana, não sabia que tinha gente de tão longe aí, né? E que felicidade ouvir que tem gente aí do Amapá, do Tocantins, né? Do querido Toca, né? Como eu tinha um residente aí que voltou para lá e fez clínica comigo, e depois fez cardiologia e voltou para Palmas, né? E então, eu trouxe esse caso aqui porque é o que é uma preocupação nossa, é um caso verdadeiro, né? Não é inventado, né? E tem muita coisa para a gente discutir, né, gente? Tem muita coisa para ser discutido. Como vocês sabem, a literatura mundial é absurda, né? Com o que nós temos de situações, de casos clínicos e de discussão quanto a tratamento. E eu acho que o projeto vai se detalhando à medida que ele vai se desenvolvendo. A gente vai ter que nos debruçar. Eu trouxe um caso que resume mais ou menos o meu dia a dia, né? Como pneumologista, que eu estou vendo, sabe? Então, é um paciente do hospital que eu trabalho, é um paciente de 35 anos, enfermeiro. Em novembro, ele apresentou o quadro de Covid. Trabalha em UTI de transplante. O transplante ficou fechado, nós não fizemos mais transplante de pulmão, praticamente fechamos o transplante de pulmão nessa pandemia, né? Nós tínhamos feito um caso, paciente aqui da cidade da Lapa, né? Já faz um ano e tanto que ele está transplantado e nós não tivemos coragem, na verdade, de fazer outros transplantes. Mas existem aí transplante de rim, transplante de fígado, muitos estão sendo feitos, né? E o que nós aprendemos nesse tempo é que o paciente entra e sai do hospital da mesma unidade, não se misturam enfermeiros, não se aceita enfermeiros que trabalhem em outros hospitais, em outras alas, né? Não pode, teria que ficar ali exclusivo. Essa é uma coisa importante, né? Porque o paciente é mais delicado já com imunossupressão pós-transplante, então ele teria mais vulnerabilidade se pegasse o Covid. E que ocorreram casos de óbito, inclusive na unidade, né? Então, é um paciente que trabalhava na unidade de transplante, referia que tinha
teve um surto na unidade, ele apresentou um quadro assim, de febre por 3 dias, cefaleia intensa, tosse seca, astenia, muita dor muscular, evoluiu alguns dias depois com anosmia e disgeusia. Conta que um dia, isso ele contou assim, é engraçado, um dia ele chegou em casa, misturou um caldo de feijoada e vodka, e ele não sentia gosto nenhum. Tem outros pacientes que estão falando que sentem gosto, por exemplo, no leite, gosto do ovo podre. Então, situações bem interessantes que a gente foi aprendendo ao longo desse tempo. Esse paciente teve PCR positivo no 5º dia de sintomas, foi feito o exame, o hemograma era normal, o dedímero foi normal, ferritina com o dobro da normalidade e PCR de 4,5. Ele foi tratado com antitérmicos e anti-inflamatórios não hormonais, celecoxib 200 2 vezes ao dia. Isso é uma discussão que a gente pode ter, né? Veja, nós fizemos uma radiografia de tórax, né, que mostrava pequenas áreas de apenas pequenos infiltrados de vidro fosco bilateral. E, na verdade, o que tem sido rotina no nosso serviço, no Brasil inteiro, é a realização de tomografia, né? E essa é uma discussão que a gente poderia um dia parar aqui e voltar no tema, porque é uma situação bastante... Veja, eu tenho pacientes que, no prazo de 30 dias, fizeram 3 tomografias. Isso é um absurdo para um jovem que recebeu uma quantidade de raios, né? E eu fico imaginando o que muda na conduta de um tratamento, você fazer e submeter essa pessoa a tantas tomografias, né? Quando você deveria realmente fazer um outro tipo de abordagem, que é a abordagem clínica, né? Então, gastar um dinheiro com oxímetro é muito melhor do que ficar fazendo exames de repetição. Essa é a minha opinião. Na Inglaterra, é um país que tem muito mais recursos que a gente, né? E eles usam como rotina uma radiografia de tórax. Na dúvida, vai ser feito, claro, a tomografia, ou tomografia, são métodos mais caros, dispendiosos, mas aqui eu sei como tem sido as coisas, não tem um paciente que não venha com 1 ou 2 tomografias para a gente. E querendo mais, sabe? Querendo que a gente peça mais. Esse paciente foi isolado por 14 dias, teve uma boa evolução da tosse, da febre, da cefaleia e liberado para voltar à sua unidade após 3 semanas. Bom, vocês lembram que foi em novembro. Em janeiro, então, ele vem ao ambulatório com queixas de cansaço, queixa mal definida, referida como dificuldade para entrar o ar no pulmão, ansiedade, insônia, o gosto da comida não é mais o mesmo e não sente o odor de tudo ainda. Foi submetido a uma tomografia de tórax que mostrou-se normal. Veja só, é um gasto muito maior, mas pela ansiedade e tudo, né, ele foi submetido a essa tomografia. Fez uma espirometria, também normal. Fez um teste de esforço, também normal. E além de exames laboratoriais, todos normais, né? Então, e essa conduta, né? Será que nós estamos fazendo de uma maneira correta, né? O que nós deveríamos fazer com um paciente como esse? Esses pacientes, eles têm, assim, vindo um caso atrás do outro, veja só. E ele realmente tem uma astenia muito grande. Ele fala, olha, é muito difícil trabalhar, parece que o ar não entra. Será que isso é ansiedade só? É o medo de ter tido algum problema, né? Maior, né? Nesses meses todos, a gente teve alguns casos também de problemas cardiovasculares, mas esse paciente estava em boas condições e tem uma idade, ele é jovem. Então, gente, eu trouxe esse aqui, é um slide clássico já, que muitos de vocês já tiveram, já tem visto aí. A principal queixa, realmente, do pós-Covid, né, é a fadiga, né? Então, alguns casos aí de cefaleia crônica, alguns casos ficam com meses com tosse, né? Alguns casos, né, de chio de peito, mesmo
gente tenta puxar lá na história, se teve algum histórico lá na infância, e realmente, às vezes, nós não conseguimos definir esse tipo de condição. A fadiga, dispneia, é uma queixa também frequente, tá? Náuseas, essa coisa de não voltar o cheiro e o gosto, né, são uma situação bastante preocupante. Isso tudo é motivo de uma primeira reunião oficial que nós vamos ter aqui da Sociedade Paranaense de Pneumologia, que já aproveito para convidar todos vocês, vai ser no dia 27 de março, né, e que nós vamos ter um otorrino falando sobre essas alterações, realmente, um neurologista falando das alterações neurológicas, né, da COVID, e também um fisioterapeuta que vai falar sobre reabilitação, né? Eu vou deixar para o Carlos ali comentar sobre essa situação, né? Então, aqui estão nossos contatos, acompanhe a gente está procurando fazer um trabalho assim, dia a dia, né? Uma coisa bem honesta, bem embasado em ciência, né? O que não tem sido muito fácil, né? Combater, uma das coisas que eu falo nessa minha gestão é combater as fake news, né? Então, procurar ter o mais claro possível que a gente possa ajudar realmente a população e entender um pouquinho melhor dessa doença, né? Era esse caso clínico, né? E eu queria ouvir assim do Carlos, né? Que tem uma experiência larga em UTI, em reabilitação. Nós estávamos conversando ontem que a gente extrapola muito, né? Da questão da DPOC, da doença intersticial, da asma dos nossos pacientes, e acabamos trazendo para a COVID, como se fosse a mesma coisa. Não é assim que as coisas funcionam, né? Nós temos grandes desafios na pneumologia e acho que cada caso é um caso, e agora é com a questão da COVID, né? Essa bola aí, acho que vai cair no colo de vocês, aí, fisioterapeutas, né? Com certeza. Se me permite, Linei, eu queria fazer só assim, 2 comentários. Assim, quando você estava falando ali sobre a questão da tomografia, né, avaliar mais a clínica da doença, evitar essa exposição a raios, existe um exame funcional, ele é simples, ele deixou de ser comum, né, que seria o teste de caminhada de 6 minutos. Sim. Entendo, né? Assim, o que eu tento colocar em prática aqui, o teste de caminhada de 6 minutos, não apenas para doença pulmonar, mas para outras doenças, como, por exemplo, a artrite reumatoide. Qual que é a referência que ele nos traz? Indiretamente, a evolução da doença também. Tá? Você tem um paciente com uma baixa funcionalidade, teoricamente, você está tendo um avanço da doença. Outra questão ali também, quando você comentou ali da questão de astenia, dispneia, que esse paciente vem após a recuperação da fase aguda, o que eu tenho observado? Um recurso aí que também ele deixou de ser utilizado, era utilizado até mais, é o manovacômetro, né? O manovacômetro ele traz uma medida indireta do que seria a força muscular respiratória do paciente. Hoje em dia existe algum software e ele traz alguns parâmetros um pouco mais avançados, né? E esse paciente que ele tem essa queixa mais exacerbada, coincide com o paciente que ele tem uma PI bem reduzida. Hoje mesmo, lá no consultório, eu avaliei uma paciente de 60 anos, que a PI dela, o normal, seria de 90, mais ou menos por aí, o que está descrito. E ela na avaliação, ela tinha uma PI de 40. Carlos, só para o pessoal que está aí, PI é pressão inspiratória, né? Isso, pressão inspiratória. Então, assim, qual que é o parâmetro de referência que eu tenho? Na pressão inspiratória, a sua capacidade de realizar uma inspiração, porque esse paciente ele acaba não tendo.
E basicamente, o processo, o início da reabilitação em si, cabe a avaliação, né? Seria o que? Baseado em teste de caminhada de 6 minutos, um manovacômetro, que infelizmente nem sempre está disponível no serviço de reabilitação. Tem uma questão assim, que eu acho bem básica, sabe? Pelo menos no sentido de avaliação, avaliar a expansão de tórax desse paciente. É um procedimento muito simples, você só precisa de uma fita métrica. Alguns livros de semiologia isso daí é descrito, você calcula a diferença dessa expansão de tórax na inspiração e na expiração. Carlos, hoje eu fiz um ambulatório e o meu residente não levou esfigmomanômetro. Ele fez um ambulatório inteiro sem aparelho de pressão. E eles ficam apavorados que eu fico medindo caixa torácica. Eles dizem assim, não tem alteração de semiologia no tórax. Eu falo, poxa, gente, vocês têm que pôr a mão no paciente, você tem que ter uma fita métrica, você tem que examinar, é isso. Isso aí que você está falando, desculpem que quem não é especialista, né? Para nós aqui, especialista de pulmão, há algum tempo nós estamos avaliando, nosso grande remédio são as bombinhas, os broncodilatadores. E hoje a gente entende que não só o remédio, mas os dispositivos são importantes. Aí surge um sujeito, o Dr. Mahler, que desenvolve um manovacômetro para a gente comparou com todos os dispositivos, né, que os pacientes podem utilizar. Então, às vezes, um paciente que vou citar um nome comercial, Alenia, ele não se dá bem, ele pode se dar bem com o parente dele, que é o Symbicort original. Então, você faz exatamente isso que eu faço isso. Eu comprei o aparelhinho do Dr. Mahler, que, na verdade, é um manovacômetro, né? E são situações, eu falo eu acho que nós estamos aqui com o Sérgio, que está coordenando a reunião, talvez a especialidade da clínica médica mais clínica é a reumatologia. E o que se é conversar com o paciente e examinar o paciente, né? E daí os exames complementares, como o nome diz, são complementares, né? Então, eu acho que isso que você está trazendo é extremamente importante, né? A avaliação, ela passa por um exame que não é nada sofisticado, ele é simplesmente pôr a mão no paciente. Pôr a mão no paciente, só. Eu acho que a partir disso daí é o primeiro passo para a gente poder diferenciar a reabilitação pós-Covid da reabilitação de um paciente obstrutivo de um paciente intersticial. Por exemplo, você tem um paciente, ele não tem expansão de caixa torácica, já avaliei o paciente pós-Covid com 0 de diferença de expansão. Então, ali na inspiração máxima, ele tinha o mesmo valor que na expiração, de diferença, né, no diâmetro da caixa torácica. Às vezes eu me pergunto, será que para esse paciente é válida a caminhada? Né? A alça de balde é um movimento bem eficiente no sentido de gerar pressão negativa para a entrada de ar. Daí a gente tem um paciente, ele tem um nível de comprometimento de lesão ali do parênquima, alguns chegam para mim que tiveram 50% até 70% desse comprometimento. Então, aquelas regiões comprometidas são regiões que não têm troca gasosa. Associado a isso, você tem um paciente sem expansão de caixa torácica. E a partir daí a gente delimitar, né? Será o que vai ser mais viável para esse paciente? Se é o trabalho aeróbico, fortalecimento, ou simplesmente técnicas de expansão de tórax? Aí até mesmo nesse grupo de paciente com DPOC, com pós-Covid aí, existem essas diferenciações, tá? Se você tem a disponibilidade de um manovacômetro, não tem por que você aplicar aparelhos de força muscular respiratória para esse paciente. Ponderar algumas questões aí analisar a clínica em si, do que a fisiopatologia da doença, mas basicamente associar a biomecânica do paciente, principalmente a biomecânica de caixa torácica,
com o comprometimento que ele teve da doença da Covid-19. Tá? E se alguém quiser completar alguma coisa aí em cima do que eu falei também. Tem mais uma pergunta aqui, o Sérgio, Dr. Caio Miller, né, que pergunta qual seria o aspecto preocupante da persistência da anosmia, né? Bom, eu acho assim, a qualidade de vida mesmo, né? Veja, a gente sabe que hoje tem uma geração muito grande de pessoas com rinite alérgica, né, que não sentem o cheiro, né? E da mesma forma como existe a reabilitação aí, existem algumas situações em que você poderia estar fazendo tipo uma fisioterapia. Eu não tenho experiência sobre isso exatamente, né? Nós temos visto, tem até uma colega cardiologista da mesma clínica que eu trabalho que teve e ficou com bastante tempo também de anosmia. E um colega emprestou um desses kits de treinamento de vinho, né? Ele é enólogo, daí emprestou lá para ela, olha, sinta o cheiro e tal. O que a gente tem orientado, assim, meio que empiricamente, né? É falar, olha, pega um café, você não está sentindo o cheiro, mas tenta fazer aquela memória do cheiro do café. Né? Qual é o cheiro do queijo? Puxa, aquela memória, porque essa coisa é realmente bastante importante também. Então, essa pergunta ela é realmente para quem tem uma rinite alérgica crônica e que tem bastante problema de anosmia, talvez não seja uma preocupação, mas imagine você perder totalmente o paladar e perder o cheiro, né, o odor. É uma coisa que deve ser bem angustiante, né? Como eu tinha perguntado para essa colega, né, já melhorou bastante, mas eu ainda tenho alguns cheiros que eu não sinto. Então, é qualidade de vida, realmente, né? Essa doença veio desafiar a gente, né? É uma coisa absurda, né, que nós estamos vendo, né? Um dia podemos trazer, Sérgio, tua colega também, que é minha esposa, para falar de pediatria, né? Que agora essa síndrome pós-Covid é um pavor, né? A gente tem um pavor aí, a gente que tem neto, eu tenho neto agora, filhos, né? E você ter uma síndrome pós-Covid aí, que é essa reação inflamatória, e que está aparecendo muitos casos, parece que já tem no Pequeno Príncipe 14 casos, né? Então, é uma infinidade, é uma outra medicina que nós estamos vendo surgir. É isso mesmo, obrigado pelas observações, e Carlos e Irinei. Como eu mencionei aí os colegas, qualquer colega está convidado a participar, tirar dúvida, mas particularmente o pessoal aí a doutora Luciana, Pedro Mar, também, se vocês puderem e quiserem, né, fiquem à vontade, se sentirem confortáveis aí para apresentar um pouco da realidade de vocês, né? A gente sabe, o Amapá passou aquele período de blackout e tudo isso, então, a nossa ideia aqui é que seja uma roda de conversa mesmo, não uma roda de conversa acadêmica, científica, o que puder e houver de evidência científica, né? A gente sempre vai usar, essa é a essência do projeto ECO, a gente ter a evidência científica, as melhores evidências e eventualmente, algumas vezes, a gente vai ter só a experiência de alguns casos, né? Então, o Pedro Mar e a Luciana, se por acaso vocês quiserem fazer alguma participação, apresentar alguma coisa, fazer algum comentário, fiquem à vontade. Enquanto isso, eu acho, se realmente eles não quiserem fazer assim nenhum comentário, não há nenhum problema, acho que Irinei, talvez aí o Carlos também, né, vocês falando e puxando alguma coisa assim da triagem também, eu acho que é bastante interessante, que a gente fala, o projeto ECO, ele foi idealizado assim para ser tratado com profissionais da atenção primária, mas ele pode ser tratado com especialista também. Existe ECO Hepatite C em Porto Alegre, no Brasil, que eles discutem a nível de especialistas. Então, isso que o professor Irinei aí falou é curioso, porque, a princípio, a gente estava focando na abordagem inicial, mas é isso que depois eles trouxeram hoje, né? Assim, o que tem vindo depois da Covid. A gente tem a doutora Andréa Fulan, que é uma colega brasileira, fisiatra, que
promove um eco lá no Canadá, em Toronto, e ela, sendo fisiatra, né, sempre aborda isso, e a reabilitação, as dúvidas que a gente tem, como que a gente pode trocar ideias e aprender alguma coisa. Então, Pedro Mar, para a gente é um prazer ter você aí. O Pedro Mar coordenou um projeto, tem coordenado um projeto brilhante lá no Amapá. Eles têm toda uma estrutura, se não me engano, são 11 municípios, né? Fizeram protocolos, aderiram à frente de tratamento e tinham ligação com as melhores evidências aí que a gente tinha disponível. Eles vão ser, em breve, um eco também, vão ser um hub, né? Vão ser um eco independente. A gente está, nesse período, compartilhando esse conhecimento, mas tem diversos colegas lá, inclusive já contando com o apoio do secretário estadual de saúde, né? Então, Pedro Mar, obrigado pela tua presença, pelo apoio de sempre. Se você quiser fazer alguma consideração, para a gente seria extremamente aí enriquecedor. Boa noite a todos. Sr. Sérgio, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Realmente, para nós aqui do Amapá, o projeto, com certeza, vai expandir nossas fronteiras, conhecimentos, e a gente espera fortalecer cada vez mais essa ponte, esse vínculo, para que outros colegas possam beneficiar seus pacientes também, que eu acho que é o nosso foco principal, sempre é beneficiar nossos pacientes. Eu acompanhei atentamente os casos e realmente, assim, é como o doutor falou, é um desafio, uma medicina nova, algo que se desdobra, né, na nossa frente, um mundo novo. E nós não podemos nos furtar das nossas missões, né, em combate a essa pandemia. Eu sou cirurgião, sou endoscopista, sou militar também, sou coronel médico aqui da Defesa Civil, e desde o início, eu como assessor técnico aqui da Defesa Civil, vislumbrei que nós entraríamos em uma guerra. Eu só errei na previsão que eu imaginava que seria uma guerra longa de poucos meses. E agora, infelizmente, vai ser uma guerra longa de vários meses, como já está se prolongando. Então, nós no Amapá temos essa realidade mesmo que o senhor falou. Nós somos um estado pequeno, apenas com um pouco mais de 800 mil habitantes, 16 municípios, temos uma capital-estado aqui, que é Macapá, que tem em torno de 500 mil habitantes, e nós montamos um comitê médico de enfrentamento à Covid, voluntário, e nos apresentamos por iniciativa, inclusive, do nosso querido Marco Túlio, que foi quem nos apresentou, o doutor Sérgio, nos trouxe também para o projeto, e nós realmente vislumbrando um cenário de catástrofe. Nós já tínhamos uma condição de saúde aqui já previamente colapsada. Nós nos dispomos a apresentar para a gestão, tanto estadual quanto municipal, alternativas, fluxos. Tivemos que sair do zero, na verdade, e ajudamos muito a gestão desde então. Nosso comitê médico ele atua ainda participando do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, do qual eu estou presidente, e nós fomos convidados pelo governo do estado, pelos gestores municipais também, a participar semanalmente de uma reunião que define estratégias de gestão, de resposta, de enfrentamento no pré-hospitalar, ou seja, no tratamento ambulatorial, na atenção primária, no hospitalar e nos cuidados do pós-Covid, que também já nos preocupa. Ano passado, nós buscamos algumas incursões com outros colegas de fora. Falamos com uma médica da Itália, a doutora Gloria Taliani, que nos já disse naquela época sobre o pós-guerra. Nós já queríamos saber, e já sabemos que o pós-guerra já está entre nós, através de pessoas que, felizmente, sobrevivem, mas que representarão um verdadeiro desafio nos próximos meses e anos, com sua capacidade produtiva comprometida. Então, para nós, doutor Sérgio, só agradecer o convite, dizer em nome aqui do Amapá e de todos nós, eu sou conselheiro do CRM também, divulguei, vou continuar divulgando essa importante fonte de conhecimento que esse projeto nos alcançou, felizmente, chegou aqui no extremo norte, e o que depender de nós fazemos de tudo para fortalecê-lo, para que outros colegas também possam ter essa oportunidade de aprendizado. Nós só agradecemos, sabemos que o fortalecimento
da atenção primária, nosso foco aqui principal da atuação do comitê é fundamental. Todas as medidas hoje a gente sabe que elas visam minimizar danos, fazer a contenção dessa pressão sobre o sistema hospitalar, e nós estamos muito empenhados nisso, e com certeza o projeto vai nos ajudar bastante, abrindo fronteiras aqui, conhecimentos para que a gente siga adiante. Muito obrigado. Obrigado você, Pedro Omar, pela participação. Aí, por favor, transmita também o nosso agradecimento aí ao secretário estadual, ao doutor Marco Túlio, também, que é colega reumatologista, e vejo agora a doutora Luciana. Por gentileza, Luciana, pode usar a palavra. Boa noite aos colegas, quero agradecer mais uma vez ao doutor Sérgio a oportunidade. A gente se propôs a estar aprendendo um pouco sobre o projeto ECO e utilizando essa ferramenta, né? Vamos ver se a gente acha uma maneira de utilizar essa ferramenta do projeto ECO naquilo que a gente já vem fazendo há algum tempo em relação ao COVID. Eu sou pediatra, intensivista, moro no Tocantins, e há algum tempo, já há quase um ano, tenho estado junto com os colegas do Amapá, doutor Pedro Omar, doutor Marco Túlio, em alguns grupos de estudo, de orientação e difusão de conhecimentos aí na abordagem do COVID, né? E nesse período que nós estamos aí acompanhando pacientes, ajudando a orientar médicos, a gente tem se proposto a fazer uma abordagem pré-hospitalar da COVID, né? Então, temos aprendido bastante com esse grupo, e aqui no Tocantins, pessoalmente, a gente já tem aí talvez perto de uns 380, 400 pacientes acompanhados com essa abordagem pré-hospitalar. Então, assim, a gente, com essa experiência, a gente acredita realmente que acolher o paciente precocemente, estabilizar as comorbidades, né, procurar atuar de uma maneira que minimize os impactos e a chegada na fase inflamatória, é algo que a gente tem conseguido ver os resultados disso, né, na diminuição do número de hospitalizações, de óbitos, e temos procurado, através desses grupos estaduais, municipais, difundir esse tipo de abordagem, né, pré-hospitalar da COVID. E estamos juntos, né? Vamos continuar seguindo aí. Eu sei que a gente tem muita coisa para aprender com os colegas daí, e o COVID é algo novo para todo mundo, né? Eu sempre penso que o COVID ele não escolheu uma especialidade, né? Ele talvez tenha convocado aqueles que se interessaram em estudar, em fazer alguma coisa, como diz o Pedro Omar, em utilizar as armas que tem, né? Nenhuma delas é ideal, nenhuma delas talvez seja comprovada da maneira que nós gostaríamos, mas é o que temos, né? É com o que temos atuado, e hoje, depois de um ano nessa atuação, assim, a gente já consegue ver algumas experiências, né? Umas que dão mais certo, outras não, e é compartilhando essas experiências que a gente tem conseguido alguma coisa aí no meio dessa guerra. Obrigada pela oportunidade mais uma vez, doutor Sérgio. Imagina, obrigado você, Luciana, e para a gente é um enorme prazer. A Luciana, inclusive, ela já participou da imersão do Projeto ECO, que ele basicamente, quem quer começar um Projeto ECO, né, ou quer criar um hub, que a gente chama, né, um centro que discuta com os spokes, que são as pessoas da atenção primária ou outros colegas, a gente tem um vídeo introdutório, tem atualmente via videoconferência, né, mas existe um agora Brasil em português, já ontem teve uma apresentação, eu vou depois disponibilizar o calendário para vocês, e quem tiver interesse faz a imersão, daí atualmente também está sendo feito em 3 dias praticamente, final de tarde, o horário. A partir dessa imersão e uma instituição assinando um acordo, né, uma colaboração, um acordo de colaboração com a Universidade do Novo México, que é quem patrocina o Projeto ECO, a partir disso está habilitado a fazer essa imersão e pode daí desenvolver o projeto dessa maneira. Normalmente o modelo que a gente tem é esse, né, essa apresentação teórica, a discussão de casos. Esse foi o nosso primeiro contato. Acho que o objetivo principal assim foi a gente se conhecer realmente, né? A semana que vem a gente está no mesmo horário aqui. A gente disponibilizou
um e-mail ali no chat para vocês. Se vocês puderem também, antes da gente encerrar agora, colocarem assim o seu e-mail de contato também, eu acho que é interessante para a gente criar um grupo. Daí, Adriele, por favor, a gente pode fazer isso, eu acho que facilita bastante. Eu sei que duas coisas as pessoas, além de ter que fazer isolamento social e outras coisas, talvez estejam um pouco saturados, grupo e webinar, né? Todo mundo recebe isso a cada 3 minutos, está recebendo, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que é bastante interessante, a gente já desenvolveu, eu ia escrever ali, mas eu já vou falar agora, porque a gente praticamente está com o tempo encerrando, as iniciativas que a gente tem aqui também o doutor Alexandre Silva, é um grande colega, fisioterapeuta, ele está em São Paulo agora, e trabalha bastante com envelhecimento, idosos, e ele deve começar logo, aí, provavelmente, não só como colaborador, mas até como aluno de pós-doutorado, em parceria aí com a Universidade Federal de São Paulo. A gente está ajustando ainda algumas coisas, e o Alexandre é bastante participativo e ativo, né, nessa assistência à saúde, e particularmente de população afrodescendente e minorias. A gente tem a intenção de desenvolver isso com amostras de pessoas que talvez tenham mais limitação, dificuldade de acesso, como indígenas, quilombolas. A gente tem alguns projetos, aí o próprio pessoal do Amapá, né, o Pedro Mar e outros já tiveram contato, né, necessidade de a gente desenvolver isso aqui no Paraná também, a gente fazer, tem algumas frentes. Então, mantenham contato e divulguem o projeto. A gente vai gravar, isso deve subir depois para o FPR virtual. Assim que tiver tudo isso disponibilizado, se vocês colocarem os e-mails aí ou mandarem e-mail para a gente se identificando, a gente faz uma mailing e conversa. Alexandre, se você quiser falar aí em 1 minuto, se apresentar para a gente, é um prazer enorme saber que você está voltando em contato acadêmico e participando do Bom, boa noite a todas e todos. Eu, primeiramente, quero agradecer pela aula que eu tive, né? É muito bom aprender um pouco mais, relembrar. Realmente, a pandemia está sendo muito impactante. Eu sou o Alexandre da Silva, sou professor universitário da Faculdade de Medicina, Departamento de Saúde Coletiva, também sou fisioterapeuta de graduação, sou especialista em gerontologia, mestre em reabilitação, e sou uma pessoa que já tive contato com o professor Sérgio na fase do meu mestrado, e onde eu pude contar muito com o conhecimento dele para a construção da minha experiência acadêmica, né? E também estou nela por isso até hoje. E a gente está querendo agora, a gente se reaproximou para tentar fazer um projeto para atingir essa população idosa, que na pandemia, né, vocês mesmos devem ter percebido, é um grupo muito afetado, e falar de pandemia, por exemplo, de pessoas idosas negras, são pessoas que têm os 3 fatores de risco, né? Porque é idosa, muitas têm comorbidades, e são negras, né? Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande, minhas escritas têm falado sobre isso também. Obrigado. Obrigado, Alexandre, um prazer. Irinei, a palavra final, a gente normalmente, no final do ECO, a gente faz algumas recomendações, né? E naturalmente que hoje a gente não seguiu a risca um modelo de discussão de casos, principalmente pela data, né, marcante, que eu mesmo não tinha me dado conta, mas eu fico surpreso da gente ver que se passaram aí 365 dias, né? E a gente, a partir dessa apresentação brilhante que você fez, e a colaboração do Carlos, o apoio aí da Adriele, do Celso e de todos vocês, né, que enriquecem essa nossa reunião, se você puder, por gentileza, da Irinei e Carlos, darem a palavra final, um encerramento, recomendações, assim, o que seria o principal para a gente, como medidas mesmo, né, de prevenção e cuidados e triagem. Adriele, eu acho que você tinha levantado a mão também, se você quiser depois, daí o final também, fique à vontade para falar depois do professor Irinei e do Carlos, tá? Tem uma pergunta aqui, na verdade, para o doutor Irinei, antes da gente finalizar, da Edilene Vilas Boas. Professor Irinei, enorme prazer em escutá-lo. Fui doutoranda HAC 2000. Minha dúvida seria quanto parecer da nova variante. Comenta-se sobre um quadro clínico mais acentuado e rápido. Qual o parecer do comitê e orientações? Há algo para ser destacado? Agradeço antecipadamente. Agora sim. Eu estava mudo porque a cachorra estava latindo aqui.
coisas da pandemia. Bom, prazer ouvi-la. Então, essas variantes, elas estão surgindo. Hoje, há uma... Não sei se estão ouvindo aí. Hoje, inclusive, nos Estados Unidos, há uma nova variante sendo comentada, uma variante de Nova York, né? Eu acho que daqui a algum tempo todo mundo vai ter um Covid para chamar de seu, né? Esse é um grande problema. Parece que não são mais graves, mas eles são muito mais rápidos, muito mais, mais contaminantes, né? E nós estamos observando aqui 2 cidades no Paraná, nós temos no nosso grupo, Maringá, tem observado um número muito grande de pacientes mais jovens e que tem piorado num período um pouquinho depois do que a gente estava acostumado a ver, né? Então, tem essa variante brasileira, tem a variante inglesa, África do Sul, agora Nova York, quer dizer, esses spikes eles vão mudando e vão se transformando em outros vírus, né? Esperemos que realmente essa vacina chegue e que seja efetiva, né? Agora, se é realmente mais grave, aparentemente não, né? Parece que é a mesma coisa, às vezes com um pouquinho de clínica um pouco diferente, né? Não parecem ser mais agressivos, mas tudo, o Dr. Pedro Mar falou uma coisa ali que eu queria interromper. Viu, Dr. Pedro Mar, eu errei todas as minhas entrevistas, tudo que a gente, como está na presidência, então, a TV convida, a rádio, jornal, né? Todas as minhas previsões foram erradas. Eu falei que em junho, julho, nós estávamos livres dessa praga, né? E cada vez ela está se tornando pior e de uma maneira mutante, né? Parece um filme de terror, realmente, né? Então, o que a gente pode dizer, Sérgio? Poxa, eu estou vacinado, estou com as duas vacinas em dia, mas um colega próximo a nós, vacinado, já teve Covid e ele está lá em Ponta Grossa com Covid novamente. O que a gente pode falar de uma doença como essa, né? O que a gente pode falar dessas vacinas? O que a gente tem que deixar é que nós temos que cuidar. Cuidar com o contato, com a mão e tudo. Claro que não sejamos paranoicos, né? Mas porque a saúde mental também está pegando, né? Mas realmente os cuidados com a mão, distanciamento e o uso de máscaras, eu acho que ainda o que nós podemos oferecer de melhor, né? Vacina vai demorar para a gente vacinar todo mundo, né? Obrigado. Então, Irinei Carlos, se você quiser fazer a última consideração antes da gente encerrar, por favor. Então, Sérgio, quero sim. Primeiro, aí, agradecer a oportunidade, né? E fico feliz em poder participar desse encontro e que venham mais encontros, né? Conhecer pessoas de outras regiões, e principalmente colega fisioterapeuta. Foi o que me deixou mais feliz. Agora, assim, falar muito, comparando com o que o Irinei falou, eu acho que seria um pouco prolixo aí. O que eu queria deixar é uma reflexão, né? Todo mundo está estudando bastante em relação a essa doença. Em uma anterior a ela aí, que eu acho que já faz mais ou menos uns 100 anos, me corrige alguém aí, que foi a gripe espanhola, ela comprometeu muito, né? Eu acompanho muito o Marcos Nascimento, sou um grande admirador do conhecimento dele, desde quando eu conheci ele na faculdade. Então, eu acompanho muito alguns trabalhos que ele faz aí comentando da gripe espanhola. Eu queria basicamente deixar uma reflexão, né, para a gente poder pensar, até mesmo um gancho disso que o Irinei estava falando há pouco. Será que nesses 100 anos de diferença de gripe espanhola para a Covid-19 a gente melhorou alguma coisa em questão de prevenção? Acho que queria encerrar isso daí ficando como reflexão, né, que todos nós somos profissionais da área da saúde e de modo que somos formadores de opiniões também, tá certo? Então, um abraço e até o próximo encontro aí.
Então, tá ótimo. Obrigado, Carlos. Então, muito obrigado a todos vocês, né, particularmente ao professor Irinei, pela gentileza, disponibilidade. A gente vai fazer um ciclo de palestras, né, com temas diferentes. A gente vai oportunamente passar os links e fiquem em contato. A gente passou o e-mail de contato ali desse ECO. A gente vai depois disponibilizar essa apresentação no site da UFPR. E lembrando, assim, que a filosofia do projeto ECO é essa, né? Todos ensinam, todos aprendem. A gente não quer ter, e não deve, e não pode ter hierarquia, teoricamente, em nenhum lugar, assim, no sentido de gentileza, de cordialidade, de relações, né? Mas particularmente aqui, né? E principalmente agora, nessa época, né? Então, não existe nenhum tipo de receio, de intimidação, de a pessoa achar que vai se expor, que vai falar. Existem diversas maneiras de a gente conversar, de se apresentar, mas a ideia do ECO é essa, é desmonopolizar o conhecimento. Aquele que sabe fala, o outro que sabe alguma outra fase, todos aprendem, né? A gente muito mais aprende, né, do que às vezes traz o conhecimento aqui. Então, foi um prazer enorme, né? E principalmente nessa data marcante, a Irinei, Carlos, o professor Celso, também da informática, obrigado, e a Adriele. Obrigado a todos vocês aí, do pessoal do Amapá, Tocantins. Por favor, divulguem isso, né? A gente vai estar com essa apresentação. A ideia é que a gente faça chegar onde realmente as pessoas precisam mais, né? Esse conhecimento. E, para mim, foi extremamente gratificante, né? Tá volteado de colegas, né? O Irinei e diversos outros aí, o Alexandre, todos, e alguns que eu não conheço também, mas que a gente já acaba formando esse grupo, né, coeso, com o objetivo comum de aprender e compartilhar e fazer chegar ao paciente, já que a gente tem, né, essa tecnologia disponível e tem o suporte todo do ECO. Então, se vocês tiverem alguma coisa, entrem em contato pelo e-mail ali, e desejo a todos aí muita saúde, né? Cuidado, como o Irinei falou, os 3 M's aí, e saúde mesmo, sucesso e harmonia para a gente continuar com esse nosso trabalho. Obrigado outra vez, Irinei, Carlos, Celso, Adriele e todos os participantes aí que nos prestigiaram, tá? Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Um abraço a todos. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite a todos.